Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu venho falar sobre quando você não tem caminhos com uma pessoa ou uma situação ou quando você tem caminhos com aquela pessoa. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, de dizer o que você achou. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, diga o que você achou. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalhos de destruição, trabalhos para o mal, trabalhos para broxar homem. Se você está procurando essa temática, busque um outro canal, aqui é um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Para você que deseja fazer uma consulta de tarô, de baralho cigano, quer ter direcionamento da sua situação, do seu relacionamento, quer ter direcionamento do seu trabalho espiritual, se vai fluir, você que fez trabalho espiritual com um outro pai de santo, você que quer previsões para um período da tua vida, você pode fazer previsões comigo. Tem jogo de uma pergunta só, tem jogo de uma hora, tem jogo de 3 perguntas, tem vários outros tipos de leitura, tá? Bom, quando a pessoa vem se consultar comigo, ela não vai sair com dúvida em relação à situação dela. Numa consulta particular, eu nunca vou responder apenas sim ou não. Eu vou entrar na questão que a pessoa quer saber, né? Agora, é importante numa consulta particular, né, principalmente quando a pessoa vem perguntar, às vezes, sobre amor, é importante a pessoa vir aberta ao que o jogo está falando. Às vezes a pessoa quer ficar naquela situação que não tem caminho, ela, né, busca fórmulas de se manter ali, né, é um direito da pessoa, mas eu aviso a pessoa, não tem caminhos. Quando tem caminhos, tem caminhos. Se inscreva nas nossas redes sociais, tem o X do @Magias Ensina. Sempre quando eu lançar um post, eu vou colocar lá nas redes sociais um vídeo. Tem o podcast do Magias Ensinamentos. Tem o Instagram do Henrique Tarólogo, tem o TikTok do Henrique Tarólogo. Quando eu lançar a carta do dia, eu vou colocar lá no Instagram, lá no TikTok. E tem também o site para você conhecer todos os nossos serviços. Tudo que eu tenho está lá. Quem acessa, conhece. E tem a página no Facebook do Henrique Tarólogo, tá? E hoje eu venho falar sobre uma situação quando você não tem caminhos com uma pessoa ou uma situação que tem caminhos com aquela pessoa, tá? Então, eu gostaria de abrir esse vídeo hoje falando sobre esse comentário aqui, ó, que fizeram no vídeo aqui do canal Magias e Ensinamentos. Aí eu vou explicar em seguida, tá? O nome dessa pessoa que comentou ali é Olinda Gomes Braulino, né? 7027. Aí a pessoa comentou assim: interessante. Muito se fala do jogo antes do trabalho, mas antigamente não tinha isso. E os resultados eram muito mais assertivos do que hoje. Será um meio de ganhar mais dinheiro? Não estou criticando, é só uma observação, né? Então a pessoa deu a opinião dela, né? Então, eu vou explicar sobre esse comentário, tá? Então, existe a importância de se fazer uma consulta para saber sobre o andamento do seu trabalho espiritual. E eu vou mostrar aqui, né, como essa pessoa, em relação ao comentário dela, isso não procede, é uma visão dela, uma visão antiga, porque as coisas não são assim, não funcionam sem jogo. Quando você vai fazer um jogo de tarô ou de baralho cigano, você terá direcionamento para saber sobre a sua situação. Eu peguei um caso de uma cliente que queria voltar com uma determinada pessoa, só que a outra pessoa, ela não queria voltar, não tinha sentimentos por essa pessoa que estava tentando voltar. Então, essa minha cliente, ela estava fazendo trabalhos espirituais, mas não estava conseguindo. Estava sendo difícil. Por quê? Porque a pessoa, ela quer voltar, mas não estava na intenção dela. E só o trabalho espiritual, sem a visão do jogo, então a pessoa iria ficar o quê? Sem saber o porquê que as coisas não acontecem. Do momento em que você está se desgastando, fazendo trabalho, passa 3 meses, vai fazer outro trabalho espiritual,
só foca em fazer trabalho para voltar com aquela pessoa, isso é porque não está no seu caminho aquela situação que você quer voltar com aquela pessoa. Se você está investindo em trabalhos de separação, isso significa dizer que aquela pessoa que você está correndo atrás para separar, ela não é do teu caminho. Então, só o fato do teu querer não vai definir que a situação vai ter volta. Então, eu explico que do momento em que você fica insistindo tanto, isso vai trazer um desgaste e é um erro. Teve um outro caso que eu peguei, que a cliente teve um término com demandas, feitiços, com brigas e rancores e mágoas, e ela quer voltar para a pessoa. Nesse caso, teve sim feitiço que havia chegado para essa pessoa, dentro do relacionamento dela, e pegou para o lado dela, e trouxe separação. Mesmo você fazendo uma limpeza espiritual, pedindo para desfazer a magia, isso não é uma garantia de que vai ter volta aquele relacionamento. As pessoas não conseguem entender isso. E existe sim o fim de um relacionamento, o término de um relacionamento, existe o destino, Deus, leis cósmicas, o tempo das coisas, o tempo para você cumprir ali em relação àquela pessoa. E não aceitar o fim de um relacionamento é não aceitar o destino, é não aceitar Deus, é não aceitar as leis cósmicas. Por isso que eu digo que eu não pego trabalhos espirituais para qualquer um. Porque a pessoa vai gastar dinheiro e não vai ter o resultado que ela quer, quando não tem caminhos. Ainda mais quando a outra pessoa que você quer, além de não ter caminho, já está no outro relacionamento, já não está no teu destino. O trabalho espiritual de amor, ele não vai produzir sentimento, não vai produzir amor. Não é um botão que você aperta, pronto. E poucos entendem que tem coisas que não está mais no teu caminho. A própria pessoa escolhe ficar presa a uma ilusão da mente dela. Eu tenho uma outra cliente que ela está tentando há 10 anos, mandando fazer magia de amor para o ex e não consegue. A única coisa que vem acontecendo é que essa minha cliente ela fica apaixonada e apegada à pessoa do passado e ele está em outro relacionamento. Né? Então tem uma situação que está acontecendo ali, mas ela prefere ignorar, porque eu gosto muito dessa pessoa. Se esse relacionamento fosse bom para essa pessoa do passado, ele estaria com você. As pessoas não gostam de falar dos defeitos delas mesmas. Muitas pessoas gostam de mandar na outra pessoa o ciúme excessivo, de querer controlar a outra pessoa, custe o que custar. As atitudes erradas também vão desgastando o relacionamento. Eu já peguei diversos casos que a pessoa fica ali fazendo trabalhos, vai lá com o pai de santo, depois vem jogar comigo, porque eu não faço trabalhos de separação de casais, tá? Eu não pego. A pessoa fica fazendo esse tipo de trabalho e não aceita que não tem um fim. Pode ter certeza que isso só vai trazer muito sofrimento para você, que está pegado àquela pessoa do passado e não consegue soltar. A infelicidade está aí, nesse apego desenfreado. Quando a pessoa está muito apegada à pessoa do passado, está sem visão e vem jogar comigo, orienta, eu digo, faça um trabalho de limpeza para você, fulano. Tem muitos casos assim que eu pego, que a pessoa fica apegada, quando vai ver tem obsessores, quer dizer, uma energia de obsessão, esse apego, né, que vai fechando o caminho da própria pessoa, e ela fica sem visão, ela vai se afundando em depressão, em dor. Muitos querem mergulhar nisso, na ilusão. Por quê? Porque a pessoa não consegue pensar com a razão do que vai trazer o caminho e o resultado para a sua vida. Se o pai de santo falou que vai ter caminhos, na prática ele tem que te mostrar esse resultado. E se isso não acontece, é porque, de fato, ele só queria comer o teu dinheiro. Tá? Tô falando a realidade. O ideal é fazer trabalhos de limpeza espiritual para você que está pegado à pessoa do passado e não consegue esquecer de jeito nenhum, tá sem visão da situação,
Tem casos que eu pego que a pessoa foi vítima de trabalhos espirituais, ela sabe e fica ainda correndo atrás de fazer mais trabalhos espirituais para puxar aquela outra pessoa que ela quer voltar. No lugar de você fazer isso, procure saber o que está acontecendo com você. Por que você foi vítima desse trabalho? Porque muitas pessoas nessa ânsia, nesse desespero desenfreado de focar muito em trabalhos, não veem nenhum resultado positivo com o fato só do seu querer, porque ele não determina a volta. Na maioria dos casos, não determina. É uma escolha de cada um, sim, ficar no sofrimento. Só que quando a gente fala muito da questão emocional, amor, sentimento, relacionamento, as pessoas não conseguem racionalizar. Elas só racionalizam com o emocional. Para quem está de fora, é muito mais fácil perceber, ver, orientar. Eu sempre aconselho para a pessoa que está obsessiva, apegada, sofrendo pela pessoa do passado, que já fez vários trabalhos de amor e não consegue voltar, dou um despertar para a pessoa. Então é o caso de buscar o quê? Ter resultados diferentes. Faça uma limpeza espiritual. Depois faça trabalho de abertura de caminhos. Só isso. Não bote nome de ninguém. Não bote nome de ninguém. O que for do teu caminho virá. E o que não for do teu caminho, não virá. Não vai permanecer com você. Sabe por quê que você não vai ter o resultado do seu trabalho espiritual que você fez com o Pai de Santo para aquela pessoa voltar? Que você quer muito voltar? Porque aquela pessoa simplesmente não tem sentimentos com você, não tem caminhos com você. Por isso que tem muitos casos que a pessoa pega, vai investir em trabalhos espirituais e fica mais apegada. Tem casos que a espiritualidade começa a dar sinais para a própria pessoa. Ela já separou, já tem quase 2 anos, vai lá, inventa de fazer um adoçamento e acha que porque fez adoçamento, a pessoa vai separar da outra. Então você não consegue desfocar da pessoa do passado, mas a pessoa não quer. Ela está fechada, ela não aceita o novo na vida dela de forma alguma. Ela só vê o amor pelos olhos dela. É muito natural a pessoa querer fazer trabalhos espirituais com o Pai de Santo X, o magista X, que vai incentivar a pessoa a querer fazer ali o trabalho. Ela vai ficar empolgada, vai dar esperanças, vai falar o que você quer ouvir. Mas na prática não é assim. Na maioria dos casos não é assim. Eu falo isso porque eu não preciso empurrar trabalhos espirituais para ninguém. E não adianta você sair fazendo um monte de trabalho espiritual se você não tem caminhos com aquela pessoa, se não tem sentimentos da parte da outra pessoa. Na maioria dos casos, de você querer muito a pessoa, quer voltar e não dá. Por quê? Porque a pessoa está num outro relacionamento. Muitas pessoas não aceitam que um ciclo se fecha, que acabou, que houve término. Muitas pessoas não se preocupam em se limpar espiritualmente. Na realidade, eu dou o segredo. Aqui eu ensino as coisas, mas as pessoas não querem pegar. Elas querem fórmulas mágicas de se manterem na ilusão, na fantasia. Elas querem mexer com trabalhos de voodoo, pacto, goetia. É isso que as pessoas estão atrás de fazer. Destruir a vida delas, criar karmas. Eu falo, faça uma limpeza, mas a pessoa quer? Não, ela não quer. Prefere o quê? Desmanchar uma relação de um casal que já está lá estabelecido, sendo que você não tem caminhos com aquela pessoa que você está tentando voltar. E é justamente aí que eu pego, e que muita gente não gosta de ouvir a verdade, e quer ficar na ilusão mesmo. Quer dizer, tem pessoas que preferem destruir um relacionamento, uma família, para ela poder ter um relacionamento com aquela pessoa. E isso está errado, não está certo. O egoísmo é da pessoa que só pensa nela, na felicidade dela, e não pensa na outra pessoa. Não pensa se amanhã podem também destruir o seu relacionamento, porque isso pode acontecer, claro que pode. São pessoas que só pensam unicamente no umbigo delas, e nunca no outro. O jogo de cartas ele vai dar toda a visão do que está acontecendo, seja pelo tarô, seja pelo baralho cigano, seja por um outro tipo de oráculo. A limpeza espiritual, através de um trabalho,
pode ajudar muito a pessoa a não ficar com a vida dela travada, alavancada. Não anda na vida amorosa de jeito nenhum. É claro que tem pessoas que têm karma para cumprir ali, dentro da sua vida amorosa, por escolhas erradas, né? E tem casos também que a pessoa busca ali um pai de santo, magista, e vai fazer trabalhos espirituais. Eu até entendo que tem pais de santo e magistas, né, que vivem muito de fazer trabalhos espirituais, induzem a pessoa. Eu não vou induzir. Eu nunca vou dizer de forma impor que a pessoa tem que fazer um trabalho espiritual comigo, porque eu não trabalho assim. Esse negócio de forçar a barra, não acho legal. Tá? Então, eu só vou sugerir trabalhos espirituais se o jogo mostrar, tá? Essa é a condição. Se essa condição, é claro, for favorável, houver caminhos, sentimentos. E quando a pessoa é meu cliente, joga comigo há muito tempo, aí sim eu posso pegar trabalhos espirituais. Quando a pessoa quer se orientar, ela será orientada através de uma consulta, de cartas. Eu explico muito bem a situação dela através das cartas. O jogo de cartas pode ajudar você a saber sobre o andamento do seu trabalho espiritual. Se você tem caminhos ainda ou não com aquela pessoa, o jogo vai mostrar. Quando você faz trabalhos espirituais para aquela pessoa que você quer voltar e fica insistindo nisso, você pode conseguir se aproximar. Mas como eu disse e digo sempre, como uma pessoa não é do teu caminho, o que pode acontecer, ela não fica. Ela não permanece. Já vi muitos casos assim. Fiz trabalho espiritual, você está mentindo, eu consegui voltar com a pessoa, mas não deu certo e terminou. Pois é. Aonde o trabalho espiritual só vai fazer o que é possível. Por quê? Porque o que não é possível, a espiritualidade não vai fazer. Né? Então, não dá para você cortar, tirar o livre-arbítrio da outra pessoa. Resultado, você só gastou dinheiro, tempo, energia por não querer de forma alguma virar a página. Então essas pessoas, elas têm que ficar assim, tem que deixar elas verem pelos olhos dela que elas estão só gastando dinheiro. Já vi casos assim, pessoas que vão se endividando para poder fazer trabalho espiritual, perdendo tempo. E isso traz desgaste, sofrimento, só para a própria pessoa que quer ficar nisso. E eu deixo, mas eu não engano ninguém. Eu falo para a pessoa. Agora, quer pensar com o coração e a carência, e a pessoa vai se mantendo no sofrimento. É um direito da própria pessoa. Mas eu falo a verdade para a pessoa durante a consulta. Por isso que o ideal é fazer limpezas espirituais. Você pode fazer um outro trabalho depois de abertura de caminhos, para a sua vida amorosa começar a andar, começar a fluir, a não ficar parada, estagnada, sem movimento. Mas para isso a pessoa precisa querer. Eu não posso tomar frente da vida de ninguém, jamais. Eu posso orientar. Eu dou a visão do que está acontecendo pela leitura das cartas, mas se a pessoa não segue, ela já está com o conceito dela firmado, é a própria pessoa que acaba sem perceber fazendo a escolha errada de investir pesado em vários trabalhos para aquela pessoa que ela quer voltar e nada. Então, o fato de a pessoa insistir na pessoa do passado, isso acaba às vezes fechando o caminho dela. E ela só vê isso e mais nada. Não tem o que fazer. A pessoa não quer ser feliz. A consulta do jogo de tarô, de baralho cigano, pode inclusive ajudar você a salvar a sua vida. Por isso que eu digo que não é balela, nem conversa fiada. E é claro que todas as pessoas têm o direito de não querer se consultar comigo, é claro. E também, vão ter pessoas que vão preferir fazer as coisas com clareza. Para isso existe a mesa de jogo, para trazer direcionamento, esclarecimento, resposta, o entendimento da tua questão, do que está acontecendo, para você não ficar sem visão da tua situação. Ninguém é obrigado a se consultar comigo, é óbvio que não é obrigado, eu não obrigo.
Existem outros tarólogos e cartomantes e outros pais de santos e magistas também que são muito bons e maravilhosos. O importante é a pessoa buscar resolver a situação dela. Eu sempre falo para as pessoas, que vai se consultar comigo, vem aberto a ouvir o que o jogo está mostrando. E às vezes o seu querer não é o melhor caminho, mas a pessoa ela não está aberta a ouvir o que o jogo está dizendo. Algumas vezes ficam induzindo ali o cartomante, o tarólogo, o pai de santo, o magista, A gente sabe como é que é quando não tem caminhos. Depois a pessoa vai querer cobrar de quem? Do pai de santo, que não presta, que é ruim, do cartomante, E vai sair falando mal, Pois é, e vai querer reclamar porque pagou um valor alto por um trabalho espiritual, sendo que a pessoa escolheu se iludir. Tem muito disso, muito. E nessa hora a gente vê as pessoas que fazem isso colocar o rabinho entre as pernas, porque não tem argumento nenhum. Tem casos que eu vejo que a pessoa que vai fazer jogo, um jogo completo, por exemplo, mesa real, um jogo de baralho cigano com a mesa aberta, ali vai mostrar toda a situação dela, do que ela está vivendo, Então, tem em relação a todos os setores da vida dela. Porque tem gente que prefere o jogo de cartas voltado só para amor. Só que o jogo da mesa real ele não é um jogo só voltado para amor. Ele é um jogo que abrange tudo, profissional, financeiro, a saúde, espiritual. Abrange tudo. Relacionamentos, casamento, trabalho, a parte afetiva, o que entra no seu caminho, o que sai do seu caminho, entre outras questões espirituais, enfim, tudo. Geralmente, quando eu vou fazer o jogo para uma pessoa, é sempre bom falar, a pessoa explicar. Sou casado, não sou casado. Porque aí eu vou marcar aquela pessoa. Por exemplo, se o cliente é homem, eu vou marcar ele com a carta do homem. E a mulher, eu vou marcar com uma pretendente desse homem. E no caso da mulher, eu vou marcar ela com uma carta da mulher e a carta do homem como companheiro dessa mulher, se ela tiver alguém. Se não tiver, o jogo ele vai dar uma correlação em relação a um possível pretendente, se entra alguém no caminho dela. A mesma coisa no caso da pessoa quando é gay. É bom a pessoa falar, porque aí eu vou marcar as cartas específicas, tá? Então aí é diferente, eu vou marcar o cliente que é gay com a carta do homem e uma outra carta com a pessoa do mesmo sexo. E a mesma coisa também no caso da mulher, que é lésbica. Eu vou marcar ela com uma carta da mulher e vou marcar a companheira com uma outra carta. Tá? Então, é bom ter esse embasamento, porque aí eu vou ser mais preciso para poder falar da situação da pessoa. Então, às vezes, a pessoa fica com vergonha de falar. Só que eu deixo bem claro que eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Então a pessoa pode vir aberta a fazer consultas, seja você hétero, seja você gay, seja você lésbica. Todos vão ser muito bem atendidos, tá? Eu vou dar atenção a todo mundo. Tá? Então dentro da situação eu explico a situação. As minhas leituras de jogos são muito bem explicativas. Tá? Então a pessoa ela não vai sair com dúvida, não tem por que a sua situação não ser mostrada pelo jogo. O que tem é aquela questão, às vezes a pessoa não aceita o que está no jogo, o que foi falado. Existem soluções, mas a pessoa busca, quer? Não, eu dou. O que podemos fazer nessa situação que não tem caminho? Você quer viver no passado? Você quer sair do passado? Então tem solução para isso, mas a pessoa não quer, porque ela não busca. Imagina você saber o que pode acontecer, de repente, ali um assalto, e você ter a possibilidade de, pelo menos, se prevenir, se preparar para uma situação difícil. O jogo de tarô, de baralho cigano, ele não é uma balela. Então, eu passo algumas coisas para a pessoa fazer, se cuidar, Tem um direcionamento aí. Teve um caso de uma senhora, que já tem uma certa idade, ela estava com uma doença oculta e o jogo mostrou o como é importante a pessoa se consultar. E foi graças a essa consulta de jogo de cartas que ajudou a salvar a vida
dessa minha cliente que buscou se cuidar, teve o tempo para conseguir buscar um tratamento e se salvar, e não vinha perder a vida. É mais fácil você gastar dinheiro com uma consulta para descobrir uma doença do que você gastar com remédios. Mas cada um, é claro, faz as suas escolhas, né? É claro que a pessoa que comentou lá em cima, né, essa pessoa, Olinda Gomes Braulino 7027, que disse que é interessante, muito se fala do jogo de trabalhos, né? Antigamente não sentia resultado, antigamente não tinha isso, né? Os resultados eram muito mais rápidos. Então, mas ela tem esse direito de pensar assim, como ela comentou lá, né? Então eu não imponho que ninguém faça trabalhos espirituais comigo, né? Eu geralmente só faço para quem joga comigo. E também não imponho que ninguém faça jogo de cartas comigo. Tem casos que a pessoa vem perguntar antes sobre a personalidade daquela pessoa, porque não conhece bem, né, quem é aquela pessoa que ela está se envolvendo, e o jogo de cartas pode mostrar. Depois a pessoa descobre, né, que a pessoa é o quê? Violenta, perigosa, quer dizer, entrou uma pessoa mal intencionada na vida da pessoa, que oferecia riscos para ela, e ela não sabia nada sobre a pessoa que estava se envolvendo. Então, assim, eu não posso dizer que o jogo de tarô, de baralho cigano, jogo de búzios ou outro tipo de oráculo é uma balela, porque não é uma balela, tá? Imagina, às vezes tem pessoas que estão ali agindo nas suas costas dentro do ambiente de trabalho e você não sabe, e o jogo pode mostrar, né, se a pessoa é confiável ou não, se você vai perguntar sobre uma pessoa. O importante é você saber formular as suas perguntas de forma objetiva. O jogo de cartas pode sim te orientar, né? Orientar a pessoa qual caminho seguir. Tem muitos tarólogos, cartomantes, pais de santo, né, que vão jogar e vão falar só apenas sim ou não. E numa consulta particular, eu nunca vou responder apenas sim ou não. Eu vou explicar a sua situação, independente do tipo de situação que você traga, de modo claro e objetivo. E se você for enganado ou enganada, né, e pegou ranço, né, de consulta com cartomante, com tarólogo, com pai de santo, é só você escolher um outro tarólogo, né, uma outra pessoa para jogar com você que seja séria, que você vai ver que a consulta de tarô de baralho cigano pode te ajudar sim. Eu não empurro trabalhos espirituais para ninguém, não existe essa necessidade. Trabalho espiritual eu só faço para quem já joga comigo há muito tempo. Eu prefiro dessa forma, porque assim o jogo mostra, né, se tem caminhos ou se não tem caminhos. Em todos esses anos trabalhando com cartas, eu, Henrique, orientador espiritual, tenho mais do que certeza que muita gente não jogou dinheiro fora, porque muitas pessoas voltam para dar um retorno da situação delas, para me agradecer, e isso não tem preço que pague, como a orientação durante a consulta, né, que faz toda a diferença para aquela pessoa. Tem muitas pessoas que usam, inclusive, o jogo de cartas para tomar decisões seríssimas. E o jogo, ele pode realmente ajudar nesse sentido. É muito bom saber que eu, Henrique, orientador espiritual, estou ajudando muita gente a ter o seu direcionamento através de uma consulta particular. É gratificante para mim cumprir a minha missão nessa terra. Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam de interagir com o nosso canal, de dizer o que você achou. Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, deixo sim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.